Queridos amigos, queridos irmãos, que bom que estamos reunidos nesta hora, em nome do Lar Espírita Assistencial Irmão Fabiano de Cristo, que nos proporciona momentos tão especiais no nosso dia, como este que iniciamos agora. Então, elevando nosso pensamento a Deus e a Jesus, e na gratidão dos nossos corações, por estarmos aqui neste momento, trazendo uma mensagem que irá beneficiar a todos nós, porque as mensagens nos fazem refletir, reflexionar e naquela tentativa de colocar em prática alguma coisa que nos toque a alma. E para hoje temos do livro Minutos de Sabedoria, de Carlos Torres Pastorino, a mensagem 114, que diz assim: tenha cuidado em não magoar ninguém com suas ações nem com as suas palavras. Aprenda a dizer o não, de tal forma que não melindre, que não machuque. Não seja ríspido, nem demonstre intolerância. Compreenda o ponto de vista dos outros, que têm tanto direito quanto você de ter sua opinião própria. Use em todos os seus atos e palavras de benevolência e gentileza. Domine sua irritabilidade. Então, esta mensagem bem profunda, não é? E muito oportuna para o momento em que vivemos, onde vivemos num mundo com a energia mais densa, mais pesada, onde os pensamentos estão mais pessimistas, e difícil é a tarefa, né, que temos de colocar o nosso pensamento mais otimista, com mais força para as coisas boas da vida, reconhecendo que estamos passando por um grande teste, mas que, com certeza, com esforço e dedicação, iremos superar estes momentos mais complicados na nossa trajetória terrena. E lembramos, então, a sabedoria do Mestre Jesus, que nos convida ao amor. E no seu Evangelho, no Evangelho segundo o Espiritismo, encontramos através de Mateus, no capítulo 11, Amar o próximo como a si mesmo, no item 2, o seguinte, dizer: fazei aos homens tudo o que quereis que eles vos façam, porque a lei e os profetas. E em seguida diz o seguinte: tratai todos os homens da mesma forma que quereríeis que eles vos tratassem. Aí é Lucas, no capítulo 6, versículo 31. Então nós pensamos no amor. E ao pensar no amor, em praticar o amor, nós pensamos nas virtudes que temos que desenvolver nas nossas vidas. E eu vou então contar uma historinha para vocês que está contida no livro Educação dos Sentimentos, de Jason Camargo, que é uma história que eu pessoalmente acho muito leve e muito profunda ao mesmo tempo. Então ela diz assim, que conta-se que certa vez um estudante espírita de pouco tempo da doutrina estava preocupado em compreender e aprimorar suas faculdades mediúnicas. Lendo o Evangelho, começou a ficar ansioso com o número de virtudes que ele teria que desenvolver. E ele pensava:
Eu vou ter que levar muitas reencarnações para desenvolver tantas virtudes. Na sua vida no lar e no emprego, tinha os problemas naturais do ser humano, brigas, incompreensões, ressentimentos e tudo mais. João, este era o seu nome. Ele começou a ensimesmar-se com essa vida nova que o Espiritismo lhe proporcionava, mas também começou a se preocupar com a sua responsabilidade de se modificar moralmente. Num certo dia em que João estava lendo, apareceu-lhe um amigo espiritual com um sorriso nos lábios. Disse-lhe que era seu amigo e perguntou o porquê de tantas preocupações. E ele, que era novato, espírita, então lhe respondeu que ele não poderia dar conta de várias virtudes que teria que desenvolver. O benfeitor, com o olhar complacente de um pai, sugeriu que ele desenvolvesse apenas uma virtude, que avançasse por etapas nesta fase da sua vida. Apenas recomendou que ele a vivesse às 24 horas do dia, ou seja, que essa virtude deveria estar no seu pensamento, nas suas palavras, no seu olhar e nas suas atitudes. O João ficou satisfeito, porque trabalhar uma virtude seria bem melhor para ele do que dezenas delas. Ficou curioso para saber que sentimento era esse que iria desenvolver. E o amigo espiritual, notando esse anseio e esse desejo de melhora deste menino em formação, responde-lhe com doçura: a bondade, João, a bondade. Não esqueça, no entanto, a bondade nos pensamentos, a bondade nas palavras, a bondade no olhar e a bondade nas atitudes. E o benfeitor, antes de desaparecer, prometeu voltar, dali a 2 anos, para apreciar os resultados. E o João levou muito a sério esse encontro e disse que a bondade passou a ser o seu maior projeto de vida. Ela estava sempre presente em todos os momentos da sua existência e era sempre ela que lhe ditava a melhor maneira de se conduzir. A bondade passou a ser a conselheira nas dúvidas, a magnanimidade no perdão, a doçura nas palavras, a complacência no olhar e a caridade nas atitudes. Então, ele, ao pensar na família, naqueles, inclusive, que lhe causavam aborrecimento e nas pessoas em geral, ele sempre o fazia com respeito humano e com bondade. Os pensamentos de contrariedade foram desaparecendo e sumiram com a chegada dessas luzes novas no psiquismo do João. As palavras receberam um colorido novo. Ele começou a falar com o coração. Evitava críticas ásperas e despeitadas das pessoas invigilantes. Reiniciou o diálogo sumido com a esposa e filhos, tendo agora por base a compreensão, o afeto, a paciência e a bondade. Modificou a maneira de olhar. Trocou o olhar desesperado das preocupações e ansiedades pelo olhar amigo, suave e doce da bondade. E assim, ele começou a observar com olhar de ternura os sofredores do mundo e procurou iniciar atitudes de solidariedade humana. O centro espírito que ele trabalhava foi a fonte de partida para a aproximação com as dores dos homens. Integrou-se aos serviços assistenciais e espirituais com coração cheio de fraternidade. As atitudes diárias, pequenas ou não, no lar ou fora dela, estavam formadas pelo aroma da bondade. O tempo passou e o nosso João conseguiu se modificar. De ansioso, irritadiço, cheio de suscetibilidades, começou a emergir nele, no meio da sociedade terrena, um homem mais bondoso, tranquilo e cheio de paz.
é a paz que brota do coração da consciência tranquila e do perdão das ofensas. A bondade, assim, foi a mola propulsora, o elemento motriz que desencadeou o surgimento de outras virtudes. Com ela veio aparecendo a solidariedade, a tolerância, o afeto, a caridade, a ternura, o perdão e, enfim, o amor. 2 anos se passaram rápidos e o amigo espiritual retornou segundo havia prometido. E o João estava em prece serena e confiante quando ele apareceu. Observou as mudanças profundas no psiquismo do médium espírita e o esforço que ele fazia para se aperfeiçoar. Lançou um olhar de extrema doçura e aprovação, sorriu e apenas lhe disse: "Prossiga, meu filho", e desapareceu. Então, meus amigos queridos, esta é a mensagem desta tarde. Cabe-nos, portanto, cultivar pensamentos sadios, otimistas, voltados para o bem, ou seja, conduzir essas nossas energias na direção da bondade e das bem-aventuranças programadas pelo Mestre Jesus. Lembremos sempre que a bondade é um sentimento superior da alma. Ela é uma virtude dinâmica de ação no bem. É o amor em ação. Então, seus efeitos vão se estender de várias formas e serão capazes de harmonizar ambientes e estabelecer o equilíbrio, iluminando nosso coração e minorando, com certeza, o sofrimento de muitos. Que esta mensagem deste final de tarde, deste início de noite, toque aos nossos corações e que possamos vencer as dificuldades do caminho, dominando as nossas irritabilidades, porque precisamos sim ser felizes e promover no nosso entorno uma psicosfera amena e sadia. Agradecemos a todos, que a paz do Mestre envolva a todos nós, hoje e sempre. Que assim possa ser.